Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de em sua presença estarmos para atuarmos aqui no nosso estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós vamos hoje estudar ainda dentro da série Epístolas Pastorais, as Epístolas Paulinas. Nós vamos fazer estudo sobre a Epístola a Tito, Epístola de Paulo endereçada a Tito. E essa epístola ela vai ter uma particularidade muito forte, porque Paulo, ao enviar Tito para essa ilha de Creta, ele tinha como princípio de trazer um aspecto organizacional para a igreja. Então, esse aspecto organizacional, tanto na igreja local, quanto numa estrutura eclesiástica, uma proposta de obreiros. Então, era instruir novos obreiros, preparar novos obreiros, discutir ensinos doutrinários, dentro do conceito correto daquilo que é proposto por Cristo, e trazer luz àquilo que seria planos futuros. Então, nós temos, dentro de um conceito proposto, nós temos aí uma subdivisão nesse aspecto dessa epístola. Nós temos que ela vai trazer tanto os deveres da igreja como líderes e os deveres dos membros da igreja. Então, nós temos aqui a parte da liderança e nós temos também a parte da igreja em si. Nessa epístola, Paulo ele vai falar também numa linguagem paterna, uma linguagem paternal com Tito, tendo em vista a proximidade que ambos têm. Então, Paulo trata Tito assim como ele tratava Timóteo, claro que Timóteo de uma forma muito mais entranhável, mas Tito também não fica para trás aqui. E Tito, ele é um homem que é de extrema honra para Paulo, tendo em vista que Tito, ele é irmão também do evangelista Lucas. Então, sendo ele irmão do evangelista Lucas, ele tem a sua particularidade de proximidade, né, tendo em vista que o Lucas era muito próximo de Paulo. E aqui, não por nepotismo, né, não por linhagem familiar, mas o Tito, ele tem aqui o seu devido valor. Então, nesse valor que o Tito tem, ele vai desenvolver esse aspecto com Paulo, vai estar com Paulo em muitas ocasiões, em muitos momentos, e isso para Paulo é de extrema valia. Paulo sempre quer estar junto daqueles que lhe são fiéis, daqueles que atuam junto, que gostam da obra, que estão envoltos no ministério. Então, Paulo, ele honra de forma muito particular o ministério do Tito. E o Tito, por sua vez, ele tem essa recíproca também com o apóstolo Paulo. Paulo, muito alegre com todo esse aspecto de Tito ser em sua presença. Paulo vai atuar com Tito em muitos lugares, em muitas ocasiões, vão estar juntos, trabalhando juntos. Tito, como um homem bastante, não posso colocar, entranhável de Paulo, e um bom obreiro do Senhor, porque o primeiro aspecto é esse, é ter o seu valor diante do Senhor, e também saber honrar isso diante dos homens. Então, o Tito, ele atuou com Paulo e Barnabé, quando ambos foram para Antioquia. Ele acompanhou também a Paulo, quando este esteve lá no primeiro concílio, lá em Jerusalém. Então, vamos ler aqui, para tanto, em Gálatas, no capítulo de número 2, Gálatas 2, e os versos de 1 a 3, que assim diz o texto sagrado.
Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também a Tito. E subi por uma revelação, ele expus o evangelho que prego entre os gentios e que, particularmente, aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então aqui nós temos um aspecto importante, que Paulo, trabalhando aqui juntamente com Tito, eles vão estar juntos, vão lá no primeiro concílio. Nós vamos ler aqui mais um texto ainda, e estando lá no primeiro concílio de Jerusalém, Paulo vai fazer menção aqui, o momento era bastante propício, eles vão ao concílio de Jerusalém por causa da ameaça judaizante, e Tito era ali um exemplo particular desse fato, porque o Tito era grego, e nem Paulo vai dizer que nem mesmo Tito, estando comigo, foi circuncidado. Mas esse aspecto a gente conversa daqui a pouquinho. Atos capítulo 15, versículo 2, vai dizer o seguinte: tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, ou seja, com aqueles que eram adeptos da doutrina judaizante, resolveu Paulo e Barnabé, entre alguns deles, que subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão. Então, nessa ocasião, estava também aqui o Tito junto com eles. Tito, que vai trabalhar aqui dentro desse conceito ministerial paulino, vai ser um bom obreiro de Paulo, então ele vai estar aqui junto em diversos momentos. O Paulo recusou firmemente que ele fosse circuncidado, porque ele vai tratar da circuncisão como algo desnecessário. Ele não está aqui desfazendo do costume, das tradições judaicas, mas ele vai dizer que, em sentido de fé, isso daqui não tem o menor sentido. Então, ele vai traçar um aspecto sobre a circuncisão, e aí nós temos aqui um contraponto que Timóteo, ele circuncida, sendo Timóteo meio judeu, vamos assim colocar, meio judeu de linhagem sanguínea, mas um verdadeiro judeu comportamental. Ele vivia o judaísmo de forma muito viva, muito acirrada, porém, por ocasião do seu pai não ser judeu, o pai de Timóteo era grego, então, por esse momento, por essa questão, ele não foi circuncidado ao 8º dia, como é natural de um judeu. Mas tendo este crescido dentro dos princípios da tradição, foi criado por sua mãe e por sua avó, e ambas instruíram a Timóteo no Evangelho, conforme nós vimos na aula anterior. Aqui chega-se um momento em que o Paulo ele vai precisar usar Timóteo numa localidade onde tem bastante judeus. Então, Paulo ele vai fazer o seguinte, ele vai circuncidar o Timóteo para que ele possa dar ao Timóteo uma legitimidade entre os judeus e a fala do Timóteo seja mais viva, mais eficaz entre o conceito da judeidade. E, por isso, o ministério de Timóteo ele alavanca de uma forma extraordinária, mas que não é também o caso do Tito, porque Tito ele vai para uma localidade, ele vai para a ilha de Creta, na Grécia, e na ilha de Creta, o que mais tem lá são gentios. Então não existe ali uma necessidade da circuncisão. Então, quando ele vai levar Tito lá acompanhando no concílio,
Tito estando com ele, sendo um cristão excelente, um cristão piedoso, fazendo aquilo que era o correto diante do Senhor Jesus Cristo, né? Porque aqui nós estamos falando dentro do conceito da doutrina dos nazarenos, como era chamada a igreja nos primórdios. Então, não se tinha aqui essa necessidade. E ele, então, vai atuar aqui entre os gregos, então não precisa que ele seja circuncidado, não há necessidade dessa circuncisão por parte de Tito, que a questão envolta aqui é justamente a ameaça judaizante, a falsa conversão, né, que era proposto dentro do conceito judaizante, que o cristão, para ser cristão, necessariamente ele precisava ser judeu, para que depois ele se tornasse um cristão. Então, Paulo vai desfazer esses pontos. Ele vai atuar de uma forma bastante particular, em obediência aqui a Paulo, tendo em vista também a ocasião do seu nome. A ocasião do seu nome é um ponto bastante importante dentro desse conceito, porque a palavra Tito, do grego Titus, significa honrado, ou um homem de honra. E ele vai mostrar-se verdadeiramente honrado, né? E é uma honra dupla, é uma honra em o Senhor ter escolhido para ser instrumento da sua obra, da sua missão, e honrado também porque ele tem a sua honradez e vai fazer aquilo que é o correto diante do Eterno. Então, nós temos aqui uma recíproca dentro desse contexto do nome de Tito. Essa carta, ela vai ser enviada, ela vai ser entregue por Zenas e Apolo. Zenas e Apolo que vão levar essa carta para o Tito, tendo em vista que o Paulo ele não pode estar lá presente, tendo colocado o Tito lá como obreiro. E Tito, ele é enxergado por Paulo como um filho na fé. Era um homem gentil, natural de Macedônia, conforme nós encontramos em Gálatas 2:3, ele era natural de Macedônia. E ele, por sua vez, vai encontrar uma problemática muito grande lá nessa localidade. Então, nós vamos ler aqui o primeiro ponto aqui na carta de Paulo a Tito, em seu introito, que vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé, conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não prometeu, que não mente, prometeu antes da criação do mundo, no devido tempo, e trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, aqui nesse primeiro ponto, aqui dos versículos 1 a 4, ele está fazendo aqui a sua introdução, a sua saudação, a sua apresentação, como era muito natural nas cartas paulinas. E um ponto particular aqui é o verso 4, que ele vai dizer, meu verdadeiro filho. Ele vai usar aqui essa linguagem, meu verdadeiro filho, para trazer a expressão legal da sua filiação na fé. Então, o Tito, ele tinha um respeito muito grande por Paulo, um respeito extraordinário por Paulo, e ele enxergava Paulo literalmente como um pai. O respeito era em sentido paterno. E o Tito, que tem todo esse respeito por parte de Paulo, Paulo tem aqui a sua recíproca para com ele, dizendo que ele é o seu verdadeiro filho, né?
é um filho na fé, mas entranhavelmente é muito forte o afeto que eles têm. Até porque Paulo, quando Paulo amava um de seus discípulos, Paulo amava de todo o coração. Ele era como João, literalmente. Ele entregava-se, ele se doava. Assim como ele tinha um amor pelas igrejas, e em uma das ocasiões ele vai dizer: olha, eu me gastarei e deixarei gastar por vossas vidas, ainda que amando-vos eu seja menos amado. Então, o Paulo, ele tinha um amor muito grande, e quando esse amor ele era correspondido, ele se tornava um afeto entranhável. Então, Paulo, ele vai usar essa linguagem aqui de filiação para com o Tito. No verso que se segue aqui, ele vai dizer o motivo da missão pelo qual ele coloca Tito nesse lugar. Então, ele vai dizer no verso 5: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda falta, e instruísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão, por ser encarregado da obra de Deus. É imprescindível que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, e nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar aos crentes na sã doutrina, quanto como de convencer também os que se opõem a ela, ou seja, os contradizentes. Portanto, há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. Necessário faz-se calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Então, nós encontramos aqui uma problemática. Essa problemática proposta aqui por Paulo vai mencionar que esses homens que eram os da circuncisão, os denominados judaizantes, eles estavam criando problemas ali em Creta, tentando ali trazer luz àquilo que, na verdade, era trevas, ou seja, era uma circuncisão apenas de carne e não de coração, e então não tinha uma essência para com Deus, estando ainda em trevas. Então, Paulo ele vai dar aqui o escopo da missão de Tituliana, e dentro desse contexto ele vai dizer: olha, eu preciso que você prepare aí obreiros, e os obreiros que estejam de uma forma mais adequada, porque tem uma classe de judeus que eles estão promovendo aí um dogmatismo, ou seja, tentando trazer uma proposta doutrinária que não tem aceite na verdade, tendo em vista que a verdade é Jesus, como o próprio Jesus expressa: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está trazendo uma proposta oposta, tentando trazer aí um rudimento humano, e assim caracterizamos o dogmatismo. Era apenas um dogma que eles queriam promover para aceite próprio, não tinha nenhum cunho espiritual ou até mesmo divino nesse aspecto para a igreja, e eles acabavam transtornando em si todas as igrejas onde eram passadas. Então, a missão de Tito aqui é levantar bispo, ou seja, eram pastores setoriais, e levantar presbíteros, ou seja, pastores locais, para que esses homens, dentro de um aspecto legal da palavra de Deus,
tivessem uma substância, tivessem um bom comportamento, um comportamento adequado, espiritual e familiar, para que eles pudessem, então, ter fala ativa e conseguir lograr êxito nesse aspecto da obra do Senhor. Não ser um judeu, para eles, era um problema muito grande, que eles denominavam que aquele que se tornava ainda um prosélito, propunham aqui o proselitismo, que é tornar judeu uma pessoa. Então, nessa proposta de proselitismo, traria uma ideia de um judeu de segunda classe. Ou seja, ele não era um judeu nacional, mas nacional assim, não que ele não tenha nascido lá, mas ele não era um judeu de linhagem, mas um judeu religioso. Então, esse judaísmo religioso o tornaria como um judeu de segunda classe. Ele foi evangelista em Creta, ao lado de Paulo, eles atuaram lá. Então, aqui no versículo 5, ele vai dizer, por isso que eu te deixei aí em Creta. Ou seja, eles passaram por lá, e Paulo, então, ele vê aqui, nesse momento, que é muito importante colocar o Tito lá para que tratasse dessa problemática. Então, são admoestações tanto ao Tito, quanto admoestações a bispo, quanto a presbítero, dentro de um sentido qualificativo. Quais seriam as qualidades que deveria ter um verdadeiro obreiro? Então, nós caracterizamos essa carta aqui, dentro de um conceito pastoral, como uma carta de reunião de obreiros, que é para trazer o obreiro o senso da sua responsabilidade. Não é simplesmente estar no lugar, dirigindo culto, mas é estar lá promovendo o reino de Deus e procurando afastar toda a problemática. Hoje nós estamos vivendo aí dias que são difíceis, que muitos pregadores chegam nas nossas igrejas, nós não sabemos quem que é, e eles não têm nenhuma responsabilidade com as igrejas, como costumo dizer, são pastores que não são pastores. Não que o seu pastorado não seja legítimo, mas pastores que não são pastores que eles são consagrados como pastor, mas eles não dirigem igreja. Então, eles são pastores que não são pastores, porque eles não apacentam a ovelha, eles não têm um compromisso com a ovelha. Um pastor que é pastor, ele tem o compromisso diante de Deus, pelo cargo que lhe foi inferido, e ele tem o seu compromisso pastoral diante das igrejas. Então, pastores que não são pastores, o que eles fazem? Eles chegam na nossa igreja, propõem ali a pregação da palavra, falam coisas que às vezes não é adequado dentro do consenso natural, trazem bênçãos que são de Israel para a igreja e não vai se cumprir nunca, e deixa ali uma problemática proposta dentro da igreja. O pastor, que é o pastor, ele precisa, então, trabalhar em cima dessa problemática. Então, aqui, o verdadeiro obreiro, ele precisa ter esse caráter. Inclusive, os pastores que não são pastores precisam voltar para a pedagogia de Paulo e compreenderem que eles precisam ter compromisso com as ovelhas, mesmo não sendo eles os pastores que estarão ali no dia a dia com a ovelha, mas eles precisam ter esse comportamento e esse senso pastoral com as ovelhas que não são deles e nem do aquele pastor que é pastor, mas das ovelhas que são do Senhor Jesus Cristo. E aí chegam, falam o que querem, disseminam heresias no meio da igreja, e depois a problemática está proposta. E é justamente isso que acontecia nesse momento, na ilha de Creta, que a proposta judaizante estava erradicada, trazendo ali um dogmatismo, transtornando a fé dos irmãos, confundindo a muitos e trazendo ali toda essa problemática. Então, Paulo ele vai atuar aqui nessa primeira instância, justamente dentro do contexto aqui dessa problemática local. É justamente o que está acontecendo neste momento.
Ele vai escrever essa carta aqui, retratando, tenho que eu fiz aqui meu pequeno esboço, para me lembrar dos aspectos, senão eu vou falando, acabo esquecendo, trazer ali a situação da problemática e o solucionamento dessa problemática. Porque aqui o importante aqui não é o Paulo, não é os judeus, os judaizantes que ali estão propondo essa judeidade, e aqui a coisa vai muito mais além, porque não era meramente judeus que estavam lá, mas alguém que já tinha sido judaizado pelos judeus, e esses que haviam sido judaizados pelos judeus, eles queriam judaizar também os outros. Então, a problemática aqui são os judeus de segunda classe. Esses judeus de segunda classe queria tornar os outros judeus de segunda classe, porque se eles circuncidaram, então os outros têm que circuncidar também. Então, queria trazer aqui isso goela abaixo, e aqui está instaurado a problemática. Levantar homens de capacidade para que isso viesse a ter um fim. Esse é um ponto bastante importante também, que deveria ser largamente explorado pelos pastores locais das nossas igrejas, levantar homens com capacidade e idoneidade, não alguém que simplesmente tem boa dicção, ou tem boa desenvoltura, ou que é bastante ativo entre o povo, não. Ele precisa ter uma capacidade, mas também ele precisa ter uma espiritualidade, porque a obra aqui não é minha, a obra aqui não é sua, a obra aqui não é de nenhum homem, a obra aqui é de Deus. Então, levantar homens que tenham, no mínimo, o temor do Senhor, tenham respeito pelo Senhor, o respeito pela obra do Senhor, que não vai fazer aquilo que ele pensa que é o correto. Censurar e combater as heresias que levariam ao desvio da verdade. Então, aqui nós temos essa problemática que, se não for tratada, ela vai desenvolver-se no seio da igreja e vai apartar as pessoas da verdade. Então, nós teremos uma igreja cheia de desviados, ou seja, eles estão desviados da verdade. A verdade está bem longe daquilo que é o proposto. E se nós adentrarmos nesse conceito, nós vamos ver aqui que a igreja atual, ela não é nem sombra da igreja primitiva. Mas como esse não é o nosso assunto aqui, a gente trata disso numa outra ocasião, mas a ideia primária é voltar ao pé da cruz, é voltar aos primórdios, e qual é o sentido da obra pela qual nós estamos aqui inferidos. Essa igreja, ela vai ser aqui, devia ter falado isso no começo, mas acabei esquecendo, tá vendo só como o meu esboço é importante aqui. Ela foi aberta durante a segunda viagem missionária de Paulo, depois a gente trata desse aspecto aqui, mas aqui esse breve esboço primário, dentro desse contexto introdutório aqui do que vai se tratar essa epístola de Paulo a Timóteo. Então, é a censura de heresias, e essa censura de heresias só seria possível com o levantamento de obreiros verdadeiros. Se não houver obreiros verdadeiros, obreiros comprometidos com a obra de Deus e comprometidos com a obra humana, nós não vamos conseguir fazer uma obra com êxito. Então, tem que se ter o respeito a Deus, e o primeiro ponto e aspecto importante aqui é que o pastor local, ele precisa ser referência para os demais obreiros. Ele é o primeiro a ter idoneidade, ele tem que ser idôneo, para que, através disso, ele possa alcançar mais pessoas que sejam idôneas. E esse aspecto aqui, Paulo vê em Timóteo. Por esse motivo, ele coloca o Timóteo lá para fazer essa organização estrutural e espiritual nessa igreja. Trazer o sentido correto da obra de salvação
e reprovar e censurar todo tipo de heresia. Então, aqui no nosso livro vai tratar aqui a vida pessoal de Tito. Tito foi um grego que se converteu através do ministério de Paulo. Isso é afirmado aqui dentro do texto que Paulo ele vai dar testemunho, como disse, meu verdadeiro filho na fé, que é o verso 4 do capítulo 1, ou seja, ele tem um testemunho aprovado, um testemunho puro. Logo após a sua conversão, começou a viajar com Paulo, e já na sua terceira viagem missionária foi considerado um dos cooperadores de confiança, conforme nós lemos lá na carta de Paulo aos Gálatas. Então, tanto o Tito quanto o Barnabé, eles estão juntos com Paulo como obreiros lá de confiança. Os cristãos de Creta estavam sem líder. Sem líder aqui, não que não tinha ninguém lá que tomasse conta da igreja, mas estavam sem líder porque não tinha uma cabeça que pudesse conduzir para o aspecto correto. Como não tinha ninguém que pudesse os levar para o aspecto correto, então a ameaça era muito forte. Todo mundo que vinha de todo lugar queria chegar e arbitrar. Existem muitas igrejas ainda que procedem dessa forma. Não entendem o seu papel de liderança, e não entendendo o seu papel de liderança, acaba aceitando todo tipo de problemática. Por exemplo, em uma igreja que tem 10 pastores. Então, o pastor ele está ali, ele tem os seus obreiros de púlpito, ele é o pastor responsável por aquela obra, e existe 9 pastores ali que são adjuntos. Muito embora os 9 pastores adjuntos, um tenha mais desenvoltura, o outro tenha mais carisma, o outro tenha mais conhecimento, isso não significa que ele pode sobrepor ao pastor inferido da obra. Ele precisa honrar o pastor como líder da igreja, ou seja, como o seu pastor. Não é que porque ele é pastor agora que ele não tem ninguém acima dele, senão nós estamos fazendo uma obra luciferiana. Lúcifer é quem não queria ter ninguém acima dele, ele queria estar do lado de Deus, e todo mundo estaria abaixo e ninguém estaria acima. Então, se pensarmos dessa forma, seremos pastores luciferianos, que queremos ser autônomos do evangelho, e não é isso a proposta do evangelho. E também não é ser uma proposta hierárquica, mas sim entender a cobertura espiritual que está inferida. Então, existe uma responsabilidade espiritual que está sob aquele líder, que, embora os outros sejam pastores e talvez até mais capacitados em certas áreas, mas eles estão debaixo da tutela pastoral daquele líder. Então, isso precisa ser respeitado, e o pastor local ele precisa entender isso, que ele tem a responsabilidade sobre os demais. Então, todo mundo que vai chegando na igreja dele vai arbitrando e ele vai deixando tudo isso correr naturalmente. Está errado. Ele precisa entender a sua responsabilidade pastoral. Se está vindo um pastor trazer algum ensino nocivo, ele precisa defender a igreja. Ele é a responsabilidade da igreja. Ainda que isso possa soar mal aos membros no momento, mas posteriormente eles entenderão que o pastor está procedendo com o zelo de Deus para com a igreja. Então, esse é um aspecto muito difícil que precisa ser tratado ainda nos nossos dias atuais. Suas batalhas voltaram a ser travadas a cada era, e ainda hoje essa carta continua tendo a mesma relevância que tinha para Tito naquele primeiro século. Embora contenha apenas 46 versículos, a epístola trata de uma imensa variedade de tópicos teológicos, doutrinários e alguns vários temas. A epístola, com certeza, é um dos livros do Novo Testamento mais importantes para a organização de igrejas, com as suas orientações para os presbíteros, pastores e
demais cristãos, bem como toda a classe de obreiros da igreja. Então, aqui na carta de Tito, nós temos esse aspecto bastante importante, sempre visado aqui na problemática que está jazendo às portas. Além disso, contém uma das afirmações mais claras sobre a graça de Deus em todo o Novo Testamento. A epístola ainda explica o significado da primeira e da segunda vinda de Cristo e contribui para a nossa compreensão da ação do Espírito Santo na salvação e na vida cristã. Não resta dúvida que, apesar de pequena, é de grande conteúdo teológico. Mas quem foi Tito? O nome Tito é amplamente difundido na antiguidade e há inclusive um cônsul romano conhecido por esse nome, que ele vai ser cognato como Tito o Justo. Tá? E Tito o Justo não é o Tito, bispo aqui da igreja de Creta, mas é um cônsul romano. Tito não é judeu, ou seja, ele é grego, o que não quer dizer que seja oriundo propriamente da Grécia, mas ele vai ter as suas linhagens propostas dentro do conceito do império, das adjacências das localidades da Grécia. Ele era um gentio natural da Macedônia. Já existem outras regiões ligadas a ela. Também Tito se beneficia da alta consideração por parte de Paulo, ou seja, da estima, conforme nós conversamos aqui no começo. Ele já era colaborador do apóstolo antes de Timóteo, acompanhando-o com Barnabé ao concílio dos apóstolos, conforme nós vimos em Gálatas 2:1. Se, por outro lado, Paulo realiza a circuncisão de Timóteo para evitar escândalo desnecessário entre a ala dos judeus, por outro lado, o apóstolo nega terminantemente a permitir a circuncisão de Tito, ou seja, não existe nenhuma legitimidade, e se Paulo fizesse isso, ele estaria dando uma legalidade de paganismo para a circuncisão geral de todos os que viessem posteriormente. Então, o Timóteo foi um caso isolado para um fim específico, e o Tito, ele vai ser uma abertura de libertação dentro desse contexto da circuncisão. Senão aqui nós teríamos hoje todos aqueles que fossem ser obreiros dali para frente, teria se difundido uma doutrina de que eles teriam que circuncidar. Então, todos os que querem ser obreiros, todos aqueles que são chamados ao episcopado, então agora eles terão que circuncidar. Então teria que ser erradicado aí uma doutrina errônea. E Paulo, louvado seja Deus pela visão que Paulo teve nesse momento, que enxergou além do que os olhos naturais poderiam contemplar e evitou essa problemática que poderia estar permeando aí até os nossos dias. Isso pode ser devido às diversas circunstâncias. No caso de Timóteo, era uma questão prática missionária. No caso de Tito, estava em jogo uma controvérsia doutrinária fundamental sobre aquilo que era necessário à salvação e o que não era. Então, veja só, se Tito fosse circuncidado por Tito, Tito estava disposto, porque Tito é um verdadeiro servo de Deus. Então, Paulo, dentro de uma diretriz divina, se Paulo dissesse que era para circuncidar a Tito, mesmo sendo isso de forma carnal, ou seja, isso não tivesse vindo de Deus, mas Paulo dissesse que teria vindo de Deus, o Tito teria feito porque ele estava voltado a servir a Deus. E ele entendia o Paulo como líder dele. Mas, e é aqui que nós temos a importância do líder, ele ter um aspecto de espiritualidade ativa, não uma espiritualidade mórbida, mas ativa para com Deus. Porque aquilo que ele fizer precisa sim ser dirigido
pelo Divino Espírito, porque não é para o momento. Deus, ele não trata de coisas momentâneas. O que Deus trata hoje no momento é para aspectos futuros. Então Deus, ele não vai fazer uma coisa hoje para que amanhã ele tenha que desfazer. Por isso que nós temos que estar aí voltados a esse aspecto espiritual, ter uma espiritualidade ativa diante de Deus. A tradição da igreja noticia que Tito teria se tornado bispo, permanecendo solteiro e falecido aos 94 anos de idade. Ou seja, foi morto aos 94 anos de idade. Ok? Ou seja, aqui, teoricamente, aproximadamente 94 vai dar aí 31 anos posteriormente, depois da escrita dessa carta, o Tito teria morrido. Mas o Tito trabalhou ferrenhamente lá nessa localidade. Essa carta aqui, ela foi escrita na mesma ocasião da primeira carta escrita a Timóteo, ou seja, aproximadamente no ano 63, para ser mais preciso. Vai se permear aí um espaço de variação de 64, né? Mas 64, entendendo-se que Paulo teria morrido em 65. Ou seja, seria um ano antes da sua morte. Então, se entendermos aqui e aceitarmos a data de 64 do martírio paulino, então essa carta teria sido escrita em 63. Se aceitarmos aqui a data mais tardia, ela teria sido aqui escrita um ano antes ao martírio paulino. Destaques importantes, aí uma ilha de 259 quilômetros de comprimento por 57 de largura, está situada no Mediterrâneo, a sudeste da Grécia. Houve uma época que o lugar chegou a ser considerado como um grande centro cultural, mas os cretenses, que são os habitantes de Creta, eram conhecidos por ser um povo intratável e depravado. Então, um aspecto mal de moralidade aqui, vai ter aqui um mau exemplo entre as pessoas. Então, as pessoas passaram, com o longo do tempo, passaram a evitar a localidade de Creta por causa da depravação. Aqueles que eram depravados faziam questão de passar por lá, mas aqueles que queriam já se abster em um aspecto não de santidade, mas um aspecto de pureza, eu não passo por lá porque lá tem pecadores. Não é essa a ideia. Então, a ideia aqui é passar por lá porque possa ser que eu venha me corromper. Então, é melhor que eu não passe por lá. Então, aqui seria mais um aspecto de pureza, de tornar-se puro diante de Deus. A cronologia em Tito. Nós temos aí esse pequeno esqueminha aí, que vai trazer aí no ano 47 ao 49, que nós temos aí a primeira viagem missionária de Paulo, que ele vai atuar aí na Macedônia, que é onde vai se dar a conversão do Tito. Então, aqui nós temos um aspecto importante do aspecto do Tito sendo convertido, mais propriamente dito no capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. No ano 50, nós vamos ter aqui o Concílio de Jerusalém. Então, nós temos aí a data que permeia entre 50 e 51 do concílio. Tito está junto, já está convertido, é um homem de confiança de Paulo, e Paulo leva junto ao concílio em Jerusalém. Então, a data que permeia aí até 53, nós temos aí a segunda viagem missionária. Então, Paulo vai a Derbe e Listra, e ali vai se dar a conversão do outro filho paulino, o filho Timóteo. A data que daí se permeia de 53 a 57, nós vamos ter aí a viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, que Paulo ele vai tratar ali com os Efésios. Paulo vai para Éfeso. No ano 58, Paulo é preso em Jerusalém. No ano 60,
Aos 62, Paulo fica preso em Roma, sua primeira prisão em Roma. No ano 63, a carta é escrita a Tito, né? Então aqui nós vamos ter aqui esse espaço. Paulo aqui já está novamente preso, né? Ele vai escrever lá da prisão, já está prestes ao seu martírio. No ano 67, nós temos aqui a execução de Pedro e Paulo. Então existe aqui essa proposta que vai permear até 67, da morte paulina, né? Mas se nós aceitarmos uma data mais precoce, seria a data de 64 para Paulo e de 65 para Pedro, né? Então, está aí dentro de um espaço de normalidade, né? Não existe uma precisão de datas, então pode variar para mais ou para menos, aí com uma margem de variação aí de dois pontos, né? 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, tá? Então aí esse contexto da cronologia. E aí, com 94 anos, o Tito ele vai ser morto, ele vai ser martirizado, né? Então, segundo a proposta, isso se daria já no ano 107, dentro da tradição, né? Então, no ano 107, estaria o Timóteo aí com 64 anos, aliás, com 94 anos de idade, no ano 107. As lições teológicas dessa epístola, nós temos o seguinte: nós temos o termo servo, que do grego é doulos ou doulos, que vai trazer uma ideia de aquele que é de confiança, não simplesmente aquele que está debaixo de tutela, mas aquele que é de confiança, ou seja, aquele que pode ser inferido de um trabalho, que ele vai responder à altura. Então, aqui, essa é a ideia. Ou alguém que está sujeito à vontade de seu amo. Então, nós temos 2 aspectos aqui dentro da palavra servo, e dentro desses aspectos aqui, nós vamos ter aí a normalidade da igreja hoje, né? Então, existe o servo, aquele que é de confiança, que está pronto, apto à obra, ou aquele que está simplesmente sob tutela de Jesus, né? Então, nós temos aqui 2 aspectos desse servo, de ser servo desse serviço. Características únicas no livro, nós temos o seguinte: Tito mostra que a graça não nega a necessidade de obras. Então, vai dizer o seguinte: a epístola contém descrições clássicas com a graça de Deus. Aqui no capítulo 2, versículo de número 11, nós temos o seguinte: 2:11 vai dizer o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, né? Então, a graça de Deus, ela foi abrangente e alcançou a todas as pessoas. O livro também enfatiza as obras, tanto quanto a epístola de Tiago, né? Então, dentro dessa linguagem paulina, como Lutero tinha até certa dificuldade em aceitação da carta de Tiago, por causa desse aspecto que ele propõe da fé e obras, e Paulo vai falar da fé sem obras lá em Romanos, e nessa carta o Paulo ele fala que as obras são necessárias, e ele não está em contradição com a carta de Romanos, porque aquele que tem fé, ele também tem execução de obras. O que não pode ser entendido, que Paulo vai trazer isso aos Romanos, é que as obras elas não podem qualificar como mérito de fé. Ou seja, eu tenho obras, então eu vou ser salvo porque pratico obras. Não. Obras são qualificações daqueles que são salvos, não para aqueles que serão salvos. Então, esse é o aspecto primário aí, que não é divergente, mas sim convergente aos aspectos aí de Tiago e também a epístola de Tito. O Império Romano dependia da escravidão,
e muitos dos cristãos eram escravos. No Novo Testamento, nem apoia a escravidão, nem promove uma cruzada política contra ela. Em vez disso, Paulo incentiva aos escravos a obterem a sua liberdade, se pudessem fazê-lo dentro dos limites da lei, né? Ou seja, dentro de uma legalidade, se houver a possibilidade, a oportunidade, então aqueles que são servos humanos se desvencilhem dessa servidão aí, né? Que, claro, nós estamos falando de um aspecto trabalhista, né? Então, Paulo dá esse incentivo aí. E parece que o apóstolo estava pedindo a Filemon que libertasse Onésimo. Para exprimir total submissão à vontade divina, Paulo se descrevia como servo do Senhor. Então, aqui, deixar de ser servo humano para ser servo de Deus, ou seja, não estar debaixo de conceitos humanos, mas estar debaixo das ordens de Deus. Né? Porque dentro das ordens de Deus nós encontramos um aspecto salvífico. Nós lograremos a salvação por intermédio disso. E de aspectos humanos, nós não temos aí nenhuma certeza. Ou seja, até mesmo aquele que é o promotor da ideologia, nem ele mesmo sabe se ele vai ser salvo, e muito menos aqueles que se apegam à sua ideologia. Então, que nós venhamos a nos desvencilhar dessa servidão humana e nos agarremos à servidão que ela sim tem esse aspecto galardoador de nos conduzir à salvação. Deus nosso Salvador, nas epístolas pastorais, essa expressão e similares aparecem com certa frequência. Em cada versículo citado, tais como em Tito capítulo 1, em Tito capítulo 2, em Tito capítulo 3, em 2ª Epístola de Timóteo no capítulo 1 e em 2ª de Pedro no capítulo 1, é chamado de nosso Deus e Salvador, identificando claramente Jesus como Deus, trazendo esse aspecto divinal a Deus. Claro que aqui é uma outra história que não é o momento agora, né? Esse aspecto de filiação de Jesus. Né? Jesus é Deus, mas Jesus é filho de Deus. Então, esse aqui é um aspecto também que é pouco compreendido, traz muita confusão. Tive